Pessoal, boa tarde. Meu nome é Raimundo. Vou apresentar o trabalho junto com a Karine aqui, que faz parte da equipe de processo lá do beneficiamento do Complexo Oeste. E a gente veio trazer o trabalho do desaguamento de lamas, minério de ferro, através da centrífuga. É uma alternativa que a gente está tendo em relação às demais técnicas já existentes. Para voltar. Bom, aqui só apresentando a equipe, né? Participou eu, o André, a Karine, o Isaac, né, da equipe de processo. A mineração em Minas é diferente um pouco do grupo da siderurgia, ela é composta de 70% da siderurgia, né, da Uzi Minas, né, e 30% do grupo Sumitomo. A lavra, né, e o beneficiamento ocorre ali na região de Serra Azul, né, na cidade de Itatiaia-Sul. São 4 plantas hoje existentes, né, para beneficiamento. No ano de 2021, a produção foi recorde, né, de 9,1 milhões de toneladas. Ali a gente falando de 5 usinas, mas a central já está sendo descaracterizada, né. O trabalho que a gente vem apresentar aqui é do Complexo Oeste, aí a lama da ITM da Samambaia e da Oeste. Um ponto que a gente tem que ressaltar aqui, né, a partir de dezembro de 2021, a mineração em Minas não usa mais barragem de rejeito para deposição tanto da lama quanto do rejeito arenoso. Aqui é só localização, né, para quem não conhece. O Complexo Oeste ali tem a ITM Oeste, Samambaia. O Complexo Central, a ITM Flotação e a ITM Central, que eu falei já está, né, parada. E a ITM Leste, né, que fica ali no município entre Mateus Leme e Camargos, na cidade, né, de Mateus Leme. Um breve resumo, né, hoje o impacto que tem, né, do tratamento, do rejeito, era uma coisa que não existia no passado, né? Antes era um custo muito baixo você julgar essa polpa na barragem, mas devido aos eventos que aconteceram, gerou essa pressão e hoje várias empresas, né, têm buscado alternativas. A gente, lá na ITM Flotação, já está trabalhando com filtro prensa, né, para tratar o rejeito da flotação. E os rejeitos arenosos da ITM Samambaia Oeste alimentam a flotação. Então, o que sobra para nós lá é o under do espessador, a lama, né, o material ultra fino. Então, para a filtragem, a gente sabe que material muito fino ele tem uma tendência a cegar o tecido, tem, né, toda a sua dificuldade. Então, o que veio a técnica aí da centrífuga, e a Karine vai dar uma explanação para a gente aí. Beleza? Boa tarde a todos. Destacando aí o nosso equipamento, né, que foi utilizado no teste como um dos recursos, né, que era um dos grandes desafios, né, da mineração, que é a disposição de rejeitos, e no nosso caso, o rejeito final da nossa ITM é apenas lamas. Foi utilizado o urso da força centrífuga, que ela tem o conceito de aumentar muitas vezes a força aplicada ao centro gravitacional das partículas, o que facilita a separação entre a redução do tempo de residência no equipamento. E analisando, né, esses dados, é necessário a gente ter uma atenção especial aos fatores que tornam a separação gravitacional mais lenta, que seria o tamanho pequeno das partículas, que seria o nosso caso, e a densidade próxima entre as partículas e fluidos, e as forças associadas que mantêm os componentes ligados. No gráfico ao lado, possui uma indicação que é onde que está a característica do nosso material destacado, onde que a gente possui uma granulometria com materiais coloidais e com uma porcentagem de sólidos abaixo de 70%.
E aqui está o nosso fluxograma, bem simplificado, onde que o nosso equipamento de destaque é o espessamento, né, que ele realiza a separação sólido-líquido, e nesse caso o alvo seria o underflow dele. O overflow a gente já utiliza no transbordo, na utilização que recupera para a planta, e o underflow hoje a gente está fazendo a deposição em cava. O objetivo é de tornar essa utilização dessa lama de uma forma mais consciente, visando aí a eliminação desse material. E no nosso circuito está indicando que foi acontecido o underflow. A gente passou por um tanque de alimentação do decanter, onde que a gente possui a adição de água, se for necessário para a correção da nossa densidade, a utilização do equipamento que foi para o teste realizado, que ele gera 2 produtos: a torta desidratada, onde que é possível fazer o empilhamento da mesma, e o licor, a água recuperada, que existe a possibilidade de a gente retornar com esse material para o circuito. E esse é o equipamento que foi utilizado, um desenho dele esquemático. O equipamento no teste realizado foi da empresa Linder, e no caso, o conceito dele seria a alimentação que a gente utiliza do underflow foi bombeado, que geraria 2 produtos, a torta desidratada e a água recuperada. Esse processo consiste devido a esse aumento que acontece devido da força centrífuga, com a utilização da rosca transportadora que possui interno dele, é possível fazer essa separação. E para a realização dos testes, no primeiro passo, a gente realizou os testes exploratórios, analisando todos os índices, todas as variáveis que poderiam impactar, e para a gente classificá-los para poder realizar a análise do seu impacto. Utilizamos a porcentagem de sólidos, velocidade do cilindro, velocidade da rosca transportadora, o tempo de residência e a taxa de alimentação. E o segundo passo, após realizar esses testes, a gente percebeu quais foram as variáveis que teve impacto na umidade da nossa torta, que era o nosso alvo, que a gente precisava de ter a umidade ideal para que a gente conseguisse realizar o espessamento e validar a aplicação do equipamento. E os 3 itens foram a rotação do acionamento traseiro, o fluxo de alimentação, que seria a taxa dele, a vazão, e o tempo de residência, que é um dos fatores mais importantes para este processo. E para os testes em sequência, a gente definiu que a nossa densidade de alimentação ficaria fixa e também a rotação também ficaria fixa, já que ela não teve grandes impactos identificados. E para realizar os ensaios, a gente realizou a utilização do planejamento fatorial, com a utilização do software Minitab, onde que a gente fez com réplicas para ter maior confiabilidade nas informações de análise, e nesses 2 gráficos possuem a indicação de como que foi feito o planejamento fatorial, onde que foi colocado os índices que a gente precisava para fazer a variação, e o outro gráfico está indicando como que foi feito o processo. A gente realizou a alimentação do tanque, o ajuste da porcentagem de sólidos, a retirada da amostra, o ajuste da rotação, a rotação da rosca transportadora, a vazão da bomba da alimentação, a coleta de amostra, para a gente conseguir ter a coleta das informações e representatividade, e posteriormente as análises. E neste gráfico está indicando que a nossa densidade de alimentação em vazão, bem como a abertura das saídas do filtrado, que seria do licor, ela foi considerada significativamente devido aos seus resultados, que obteve um p-value menor do que 0,05, o que significa que 95% dos dados foram considerados estatisticamente representativos. Obteve também um coeficiente de 92,39% da determinação do ajuste, onde foi explicada a variabilidade dos dados, conforme o modelo utilizado. E nos primeiros testes realizados, mostraram que a rotação da rosca dosadora não se ajustou ao modelo, mas também não influenciou nos resultados da umidade da torta. Nesse segundo gráfico, está mostrando também a variação que mais impactou no aumento da regressão, que foi a saída da água do filtrado, do licor, devido à sua influência no tempo de residência do equipamento. Nesse segundo, continuando as análises, a gente realizou um gráfico para verificar qual que era os resíduos e como que eles impactaram no nosso processo. E o gráfico está destacando que não houve violação das premissas de validade em todos os casos, verificando que os resíduos seguiram o modelo de distribuição normal e obtiveram os resultados aleatórios, o que não indica a dependência dos dados.
E no segundo, analisamos a variância dos resultados experimentais, o gráfico de Pareto e efeitos padronizados, onde que a gente obteve os valores de P inferiores a 0,5, validando as nossas informações. Em relação à rotação e o fluxo de alimentação, não foi considerado linear, mas a gente observou que no modelo ajustado a gente explicou 74% da variação dos dados de acordo com a hipótese. E os nossos resultados, de acordo com o gráfico superficial, mostram a influência da rotação do backdrive e da abertura na placa de porcentagem, conforme pode a gente ser observado no gráfico ao lado, onde que a gente teve já, com o aumento da abertura da placa e a diminuição da medida, a gente observou essa elevação. E nesse gráfico a gente também obtivendo a relação aos resultados ótimos. Com os parâmetros utilizados, a gente identificou, de acordo com o software Minitab, que para esse material com essa característica, a gente ia precisar que uma rotação da rosca dosadora de 800 RPM, um fluxo de alimentação de 1,5 metros cúbicos por hora e uma abertura da placa igual ou superior a 285 milímetros. E esses foram nossos resultados em relação à característica do material, onde que destaca que o nosso material, a maior parte dele possui uma característica goetítica e ela impacta diretamente nessa separação, na desidratação pelo decanter. Aqui, em relação à nossa umidade, onde que a gente conseguiu verificar que no licor ficamos com um percentual muito baixo, abaixo de 0,5% de sólidos na água recuperada, o que valida a informação para a gente reaproveitar essa água no nosso processo. E os nossos resultados finais com a realização dos testes permitiu uma umidade de 25%, o que garante uma utilização desse item para empilhamento. Obtivemos os melhores resultados de acordo com os resultados obtidos ótimos. E os resultados em relação ao PPC ficaram abaixo de 6,5, que pode ser associado à característica no nosso rum. E nos resultados preliminares, a gente conseguiu obter uma baixa porcentagem de sólidos na água que pode ser recuperada. E se continuar nesse mesmo processo, a gente teria uma recuperação desse processo de 85%, o que torna esse equipamento possível para a nossa mineração e obtiver os resultados que a gente estimou. Quero agradecer pela apresentação e desculpa.